Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1 comigo, professor Humberto. Na videoaula de hoje, nós faremos uma revisão da avaliação de vocês que está por vir de Matemática 1, não é, turma? E o conteúdo abordado hoje, na nossa videoaula, é a chamada função polinomial do primeiro grau. Vamos aqui dar dois exemplos de situações onde levam a criar uma função polinomial do primeiro grau. Um hexágono regular, que é um polígono que possui 6 lados de mesmo tamanho, cujo lado mede x unidades, tem seu perímetro indicado por y. Nós sabemos que o perímetro é a soma de todos os lados de qualquer figura. Nesse caso, o perímetro é dado em função da medida do lado, ou seja, o perímetro depende da medida do lado. Y depende de x. Como são 6 lados iguais, não é na verdade só um x, quando eu somar todos os lados do hexágono, eu vou ter 6x. Então, o perímetro, que foi chamado por y, determinado por y, será igual à soma dos 6 lados do hexágono, cada um medindo x. Então, y é igual a 6x. No segundo caso, nós temos um retângulo, cujo comprimento mede x unidades e a largura mede 10 unidades. E o seu perímetro também é indicado por y. Como o perímetro depende da soma dos lados, como eu acabei de falar para vocês, então y depende de x. De que maneira? Quando eu somar todos os lados desse retângulo, eu vou ter x mais x, 2x, e 10 mais 10, 20. Tá? Então, o perímetro é igual a 2x mais 20. De novo, eu tenho y aí dependendo do valor de x. Nós podemos observar que nas duas sentenças matemáticas, o segundo membro é um polinômio do primeiro grau, porque a variável, no caso, está no máximo elevado ao expoente 1. Né? Quando o expoente é 1, ele não aparece. Y é igual a 6x, isso aqui é um polinômio do primeiro grau, na variável x. E aqui 2x mais 20 também é um polinômio do primeiro grau na variável x. Então, uma função é chamada de função polinomial do primeiro grau quando ela é definida pela sentença matemática y é igual a x mais b, onde a e b são números reais. A e b pertencem ao conjunto dos números reais. Isso inclui praticamente todos os números que estudamos até agora. Números naturais, números inteiros, positivos ou negativos, racionais, fracionários ou não, ou até irracionais. Tá bom? B, também pertencendo aos reais. O detalhe é que o A não pode ser zero. O A tem que ser diferente de zero, senão ele anula aqui a incógnita x, a variável x. Tá bom? Pela definição, então, são exemplos de funções do primeiro grau. Y é igual a 3x menos 1. Se a gente comparar com a equação anterior, ax mais b, o a é quem multiplica o x e o b é o chamado termo independente. Então, o a é 3 e o b é menos 1. Y é igual a menos 6x. O a é menos 6 e o b, nesse caso, é 0. Lembre que o b pode ser 0, só quem não pode ser 0 é o valor de a, quem multiplica o termo em x. Y é igual a 1 meio de x mais 5. O a é 1 meio e o b vale 5. Y é igual a 1 terço de x menos raiz de 2x. Quem é o a, professor? Observe que tanto 1 terço como menos raiz de 2 multiplicam o x. Então, o valor de a é 1 terço menos raiz de 2.
E quem é b? O b é 0. Y é igual a 7 menos 5x. Não precisa estar em ordem. Quem multiplica o x é o a, então nesse caso o a é menos 5 e o b vale 7. Y é igual a 12x, o a vale 12 e o b vale 0. Tá? Vamos observar aqui um exemplo de questão que envolve função do primeiro grau. Dada a função definida por y igual a menos 7x mais 5, vamos determinar a imagem do número real menos 3 por essa função. O que nós vamos fazer aqui é o chamado valor numérico da função, tá bom? O x, o conjunto de valores que eu atribuo a x, são chamados de domínio e os valores correspondentes são as imagens, tá? Então, quando ele pede para determinar a imagem do número real menos 3, quer dizer que nós vamos substituir o x por menos 3 e vamos determinar o valor de y. Então, nesse caso, nós temos aí o seguinte: y é igual a menos 7x mais 5. Onde tem x, vamos substituir por menos 3. Então, nós teremos menos 7, que multiplica menos 3, mais 5. Menos 7 que multiplica menos 3, quando eu multiplico dois números negativos, o resultado dá positivo. 7 vezes 3, 21, mais 5. E 21 mais 5 dá 26. Então, a imagem do número real menos 3 vale 26. Tá bom? Então, quando o valor de x for igual a menos 3, y vale 26. Vamos responder aqui a dois exercíciozinhos básicos sobre função polinomial do primeiro grau. Uma função polinomial do primeiro grau é definida por y igual a 5x mais 3. Nessas condições, determine a imagem do número menos 2 por essa função, basicamente igual ao exemplo que nós acabamos de resolver, né, turma? Ele quer a imagem, ou seja, o valor de y, quando x for igual a menos 2. Então, eu vou pegar a função y igual a 5x mais 3, e onde tem x, eu vou substituir por menos 2. Y é igual a 5 vezes menos 2 mais 3. 5 vezes menos 2 dá menos 10. E menos 10 mais 3, sinais diferentes, a gente diminui e dá o sinal do maior em módulo, né? Então, menos 3 mais 10 será menos 7. Isso significa que menos 7 é a imagem do número real menos 2 por essa função, nessa função aqui, tá? E no exemplo 2, dada a função polinomial do primeiro grau, definida por y igual a menos 8x mais 4, determine o número real x, cuja imagem por essa função é 0. Turma, isso aqui é bastante importante, esse exemplo 2, porque ele trata do chamado zero da função polinomial do primeiro grau. Zero ou raiz da função polinomial do primeiro grau. Tá? O zero da função, chamado zero da função, é exatamente o valor de x cuja imagem é zero. Ou seja, cujo valor de y é zero. Tá? Então, a gente pode interpretar essa segunda questão como o cálculo do zero de uma função do primeiro grau. Eu vou pegar essa função, menos 8x mais 4, e onde tem y eu vou substituir por zero. É assim que a gente determina a raiz dessa função. Tá? Vou pegar esse 8x, que está negativo no segundo membro, e vou passá-lo ao primeiro membro, positivo. Daí eu terei 8x igual a 4. Esse 8 que está multiplicando x vai passar dividindo 4. X é igual a 4
dividido por 8, tá? Esse resultado não é inteiro, mas essa fração pode ser simplificada. 4 dividido por 4 dá 1 e 8 dividido por 4 dá 2. Lembre-se que sempre que for dar uma resposta de uma equação ou de um problema qualquer na forma fracionária, essa forma tem que estar na mais simples possível. Ela deve ser simplificada ao máximo. Tá ok, turma? Então, quando nós substituirmos aqui o x por 1/2 na função, o resultado é 0. A gente pode até demonstrar isso, né? Quando eu multiplico um número qualquer por 1/2, nesse caso menos 8 vezes 1/2, significa dizer que eu quero a metade de menos 8. A metade de menos 8, ou seja, menos 8 vezes 1/2, dá menos 4. E aí, quando eu somo menos 4 e mais 4, que são dois números opostos, né? E sempre que a gente soma números opostos, o resultado é 0. Então, menos 4 mais 4 dá 0. Então, realmente, quando x é igual ao meio, e esse é o único valor, né, na forma fracionária reduzida aí, que quando substituído, o valor de y zera. Tá bom? Então, turma, espero que esses exemplos aí ajudem a vocês a responder a nossa prova, tá? E deixo um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.